Olá, que bom ter a companhia de todos aqui no Júris 360 Labre para mais uma análise mais aprofundada. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar em umas decisões bem importantes do plenário do Supremo, tá? São do informativo 1118. Isso mesmo, temas de direito administrativo, constitucional, eleitoral. Bastante coisa relevante. Exato, nossa ideia aqui é desempacotar o essencial desses julgados. Vamos começar com um trio de ações, né, que mexeram ali com a estrutura da Receita Federal? Ah, sim, as ADIs 451, 4.006 e a 6.966 foram julgadas juntas. Isso. Elas questionavam basicamente a constitucionalidade de umas transformações de cargos lá na Receita, né? Começou com técnico do Tesouro Nacional, virou técnico da Receita, depois analista tributário, uma confusão de nomes, né? É, uma trajetória longa. E o STF, olha, ele acabou validando essas transformações em grande parte. Validou, como assim? Mesmo com as mudanças? Sim, o ponto central do Supremo foi que, apesar das mudanças de nome e até de requisito depois, como exigir nível superior para o analista, a essência das atribuições, o tipo de trabalho, não mudou de forma substancial, sabe? Entendi. As funções continuaram sendo basicamente de apoio ao auditor fiscal, e o padrão de salário também foi mantido. O STF viu mais como uma reorganização administrativa, algo interno, do que uma burla ao concurso, entende? Certo. O foco foi na continuidade da função, então. Exatamente. Na natureza do trabalho, mais do que no nome ou no requisito de entrada que mudou com o tempo. Bem interessante essa abordagem. Mas espera aí, teve uma parte que não passou, né? Onde é que o STF viu o problema? Ah, sim. Aí é que a coisa fica interessante mesmo. O que o STF julgou inconstitucional foi não ter incluído os analistas previdenciários nessa mesma reestruturação que levou ao cargo de analista tributário. Analistas previdenciários. Por quê? Por dois motivos principais, segundo o tribunal: isonomia e eficiência administrativa. Isonomia e eficiência. Isso. O argumento foi que esses analistas previdenciários, que também eram de nível superior e vieram da antiga Receita Previdenciária, antes da fusão lá da Super Receita, faziam um trabalho muito parecido com o dos técnicos da Receita, que foram transformados em analistas tributários. Ah, então eram funções similares, mas ficaram de fora. Exato. E o Supremo até mencionou que a diferença de salário entre eles parecia mais resultado do poderio corporativo de cada carreira do que de uma diferença real de função ou responsabilidade. Foi uma crítica até um pouco dura, né? Nossa. E na prática, como ficou a decisão final dessas ações? Bom, na ADI 4151, eles usaram a interpretação conforme a Constituição. Ou seja, a lei original da reestruturação é constitucional desde que se entenda que os analistas previdenciários também fazem parte da carreira de analista tributário. Entendi. E a outra DI? E a ADI 6966, que pedia justamente essa inclusão, foi julgada procedente. O pedido foi aceito. Então, no fim das contas, os analistas previdenciários foram incluídos. Ok, tema complexo esse da reestruturação de carreiras. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Saindo da esfera federal e indo para a relação Estado-município. A DI 7405, sobre uma lei de Mato Grosso. O que aconteceu ali? Ah, essa foi mais direta. Era uma lei estadual que criava umas obrigações para concessionárias de água. Tipo, ter que oferecer pagamento com cartão, levar a maquininha antes de cortar água por falta de pagamento. Parece algo para o consumidor, né? Qual o problema? O problema, segundo o STF, foi a competência. O Supremo disse que isso é assunto de interesse local e organização de serviço público local, no caso, abastecimento de água. E isso, pela Constituição, lá no artigo 30, incisos I e V, é competência do município. Ah, o Estado não podia legislar sobre isso. Exatamente. O STF tem uma jurisprudência bem firme nisso. O Estado não pode interferir na relação contratual entre o município, que é quem concede o serviço, né, o poder concedente, e a empresa concessionária. Foi considerado uma invasão na autonomia municipal. Entendido. Reforça a autonomia do município nesse tipo de serviço. Bom, para a gente fechar esse bloco, um tema de direito eleitoral agora. ADI 7197. Qual era a dúvida aqui? A questão era bem específica.
Até quando uma mudança, seja um fato novo ou uma decisão da Justiça que afasta uma inelegibilidade de um candidato, pode ser considerada? Vale até o registro da candidatura? Até o dia da eleição? Ou até a diplomação? Isso é crucial para a segurança das eleições, imagino. Qual foi a resposta do STF? O marco definido foi a data da eleição. O dia da votação mesmo. Sim, a lógica principal foi garantir a segurança jurídica e a estabilidade do processo eleitoral. Imagina se alguém é eleito e só depois, antes da diplomação, surge uma decisão que o torna elegível, ou o contrário. Iria gerar muita instabilidade, né? É verdade. Poderia mudar o resultado depois do voto popular. Pois é. Então o STF entendeu que as condições de elegibilidade têm que estar definidas, consolidadas, no momento em que o eleitor vai à urna. A data da eleição é um momento central. Faz todo sentido. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o STF analisando a fundo uma reestruturação de carreira federal, corrigindo uma questão de isonomia, Isso. reafirmando a competência municipal para serviços locais. E definindo a data da eleição como um momento-chave para verificar se um candidato pode ou não concorrer e ser eleito. Muita coisa importante, né? Fica a reflexão de como essas peças se encaixam e impactam a administração, a federação e as E eleições. sem dúvida, né? É a Constituição sendo aplicada no dia a dia, né? O Supremo tentando equilibrar princípios como isonomia, eficiência, pacto federativo, segurança jurídica. Um trabalho constante que vai moldando o nosso cenário jurídico e administrativo. Excelente análise. Bom, com essa reflexão, a gente encerra este primeiro bloco. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos continuar nossa análise do informativo 1118 do STF. Hoje a gente foca em duas decisões que deram o que falar. Isso. A DPF 1056 e o tema 1284 de repercussão geral. Exato. O tema 1284 veio daquele ARE 1460-254. Vamos mergulhar nesses dois. Vamos lá. São decisões com impacto bem prático, né? A DPF envolve cancelamento de registro de imóvel, terra pública principalmente. E o tema 1284 mexe com o ICMS de FAO para quem é do Simples Nacional. Ok. Começando pela DPF 1056. A discussão ali era se uma lei antiga, lá de 79, a 6.739, ainda valia, né? Com a Constituição de 88. Isso. Essa lei permite cancelar registro de imóvel rural, administrativamente, a pedido do poder público via corregedoria ou juiz federal. E o ponto mais, diferente é que o contraditório, a defesa da pessoa, só vem depois que já cancelou. Isso é constitucional? Pois é, parece estranho de primeira, né? Mas o STF disse que sim, que é compatível. A lógica deles foi que essa atuação do judiciário, nesse caso específico, é mais administrativa. Administrativa? Como assim? É um controle para garantir que os registros públicos estejam corretos, sabe? A tal da rigidez registral. É um dever do Estado zelar por isso. Tipo a autotutela que já existe na Lei de Registros Públicos para casos de nulidade. Entendi a ideia de proteger o registro. Mas e a pessoa que teve o registro cancelado sem se defender antes? Como fica o direito de defesa dela? Não some? Não some. Esse foi o ponto central. O STF falou que o contraditório não foi eliminado, ele foi só adiado. Diferido, né? Adiado. Isso. A pessoa é notificada depois do cancelamento, mas ela pode recorrer. Pode entrar com ação na justiça para anular a decisão, por exemplo. O direito de defesa continua lá. E por que adiar? Qual a justificativa? A urgência, principalmente quando envolve terra pública que pode ter sido pega irregularmente com título nulo. A ideia é desfazer rápido essa aparência de propriedade para proteger o interesse público. Citaram até outros casos parecidos. Entendi. Então é uma ferramenta validada para corrigir registro rápido, especialmente de terra pública, mas a defesa vem depois. Um equilíbrio aí, né? Exatamente. Entre eficiência para proteger o bem público e a garantia individual. Um equilíbrio delicado. Faz sentido. Bom, mudando de assunto agora, vamos pro bolso das empresas. O ARE 1460-254, que definiu o tema 1284. Esse é sobre o ICMS de FAO para as empresas do Simples. O que ficou decidido?
Olha, aqui o STF reafirmou a posição e fixou a tese. É bem direta. Para cobrar ICMS de FAO de empresa do Simples, precisa ter lei estadual em sentido estrito. Lei estadual em sentido estrito, o que isso significa na prática. Não basta a lei federal do Simples, a lei complementar 123. Não basta. E também não bastam leis gerais do Estado sobre ICMS. O STF foi claro. Princípio da legalidade tributária. Ah, claro, legalidade estrita. Exato. Para exigir tributo ou aumentar, precisa de lei. Então, cada estado que quiser cobrar o default simples naquela compra interestadual tem que ter uma lei estadual específica. E não é só dizer, pode cobrar. Tem que detalhar tudo. Tudo. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, quem paga. A obrigação tributária completa tem que estar na lei estadual. Citaram até o tema 517, que já ia nessa linha. Nossa, então peraí. Se um estado não tem essa lei específica, ele simplesmente não pode cobrar o default de uma empresa do Simples que compra de fora? Exatamente isso. Se não tem a lei estadual específica e detalhada, a cobrança é indevida para quem está no Simples naquele estado. Isso dá uma segurança para o contribuinte, mas exige atenção, né? Tem que ver se o estado publicou essa lei específica. Precisamente. Cada empresa do Simples tem que verificar a legislação do seu estado. Reforça a segurança jurídica nesse ponto. Ok, então resumindo o que vimos hoje. Na ADPF 1056, validaram o cancelamento administrativo de registro com defesa depois para proteger o registro e o patrimônio público. E no tema 1284, reforçaram para cobrar ICMS de faldo simples só com lei estadual específica e completa, protegendo a legalidade tributária. E essas duas decisões juntas levantam uma questão interessante, né? Pois é, como o sistema jurídico equilibra as coisas? De um lado, a eficiência administrativa, o interesse público, como lá nos registros. Do outro, a segurança jurídica, a garantia do contribuinte via legalidade estrita, como no DIFAL. Verdade, onde essa balança para, dependendo da área do direito. É uma boa reflexão. Fica a pergunta, né? Para pensar como esses princípios se aplicam em cada situação. Excelente ponto para a gente encerrar. E para quem acompanha o Juris 360 Lab, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like se curtiu a nossa conversa. Muito obrigada pela companhia